Olá, sagrados! Meu nome é Beatriz Fresgorsani. Hoje irei falar sobre Hermes Trismegisto e eu faço parte do Templo Escola Flor de Lis. Hermes, também conhecido como 3 vezes grande ou então como 3 vezes sábio. Isso porque na mitologia egípcia ele é conhecido como deus da magia, da sabedoria, da escrita, da matemática e astronomia, sendo o deus Tote. E a ponta de seu bico faz referência a uma lua, que também faz referência a Hermes Trismegisto, porque a lua é um símbolo dele. E na cultura grega, ele é o deus da magia, do comércio, dos oradores, da velocidade, sendo o deus Hermes. E alguns, por conta da sua história, dizem também que ele é o deus dos ladrões. E quando Roma consegue invadir a Grécia, muito do panteão grego acaba se fundindo ao panteão romano. Logo, o deus Hermes, ele que é grego, né? Ele acaba se fundindo ao panteão romano e ele vira o deus Mercúrio. Então, tanto o deus Tote quanto Hermes quanto Mercúrio, esses três, eles são a mesma pessoa, Hermes Trismegisto. É legal a gente observar que Hermes ele está presente nessas 3 culturas. E há muitas outras culturas também que logo mais ele aparece. No fim da Idade Média, lá para o período renascentista, o Hermes ele deixou de ser imortal, de ser venerado como um deus, e ele passou a ser alguém mortal. E isso foi legal porque um tempo depois, muitos outros pensadores da época, como Platão, acabou se baseando em Hermes para fazer muitas suas teorias, muitas das suas pesquisas. Mas afinal, Hermes Trismegisto realmente existiu? Sim, eu acredito que ele tenha existido, porque ele nos deixou conteúdo, nos deixou ensinamentos escritos em seu nome. Porém, assim como eu acredito que ele tenha existido, há também pessoas que acreditam que ele não tenha existido. Isso porque durante o século XIX era muito comum que os escritores eles usassem nome de escritores mais famosos que eles, né? Para que as obras deles tivessem mais reconhecimento, assim como as obras desses escritores mais famosos. Então, isso fez com que muitas pessoas acreditassem e acreditem até hoje que Hermes Trismegisto tenha sido apenas um deus de um panteão, alguém que não existiu, somente uma imagem, ou então uma junção, por exemplo, de 30 homens ou mais que escreveu obras e usaram o nome desse personagem. Ou então que ele tenha apenas sido um homem qualquer e tenha usado o seu nome. Mas, segundo a história, Hermes Trismegisto foi um ocultista, um alquimista, um sacerdote, um esotérico e um filósofo. E todas estas características, essas atribuições, essas faculdades que ele possui, entre muitas outras mais, fizeram com que ele com que ele fosse chamado de o pai do hermetismo. Isso porque foi ele que criou as 7 leis do hermetismo, que eu vou citar um pouco elas mais pra frente, porém não vou me aprofundar porque teremos aulas sobre isso, cursos, e ao final do vídeo eu irei falar um pouco disso para vocês. E Hermes Trismegisto também nós temos que falar que, graças a estes ensinamentos, fez com que ele fez com que ele fizesse com que outros escritores criassem o Caibalion, que são os ensinamentos, que é baseado nas leis herméticas. Temos também o Corpus Hermeticum, que o Corpus Hermeticum são as obras deixadas por Hermes. Alguns dizem ser de 36 até 42 obras. Neles são abordados temas como a natureza, noções de verdade, do bem, da beleza, o surgimento do cosmos, entre muitos outros assuntos. E dentre essas obras, há também a Tábua de Esmeralda, que foi ela quem deu origem à alquimia. Se vocês procurarem no Google, vocês encontram a tradução dela e muitos outros assuntos também referente a ela. A Tábua de Esmeralda, ela traz, como eu posso dizer, verdades daquele tempo, que hoje em dia, cada vez mais, essas verdades elas estão sendo concretizadas, se tornando realidade.
E as leis herméticas, ou 7 princípios herméticos, que provém de Hermes, elas explicam a forma de funcionamento do universo. E eu trouxe aqui para vocês uma frase que, enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa, eu encontrei, porém eu não achei o autor dela. Quem consegue enraizar as 7 leis herméticas, levando-as para a sua vida, tem um poder em mãos inimaginável para se conectar com seu interior, com o divino. Levando isso em consideração, é exatamente isso que as leis herméticas, ou 7 princípios herméticos, elas querem dizer. O eu interior, que as leis divinas elas nos ajudam a nos conectar, é justamente o que é mais profundo da gente, a nossa essência. O que faz a gente se conectar com o divino ou com Deus. As leis herméticas, elas são fundamentos que quando a gente para observar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na natureza, a gente olha para o lado e a gente fala, nossa, verdade, Hermes tinha razão. Ali nós encontramos uma lei hermética, porque a lei hermética, ela é exatamente isso, ela explica sobre tudo que há no nosso universo, como tudo funciona e como tudo há de acontecer. A primeira lei é o princípio do mentalismo, onde tudo é mente, o universo é mental. O princípio da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima. O princípio da vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O princípio da polaridade, tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. O ritmo é a compensação. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei ainda não conhecida. Existem muitos planos de casualidade, mas nada escapa à lei. E por último, o princípio de gênero, onde o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. Como eu falei, se a gente analisar essas leis, nos aprofundarmos cada dia nelas, a gente consegue levar a vida com mais leveza, a gente consegue entender cada vez mais, a gente consegue evoluir cada vez mais. Foi para isso que Hermes Trismegisto, ele deixou registrado, ele passou seu conhecimento adiante, justamente porque essas leis, elas servem para que a humanidade tenha mais evolução do que já temos hoje em dia. E eu não vou me aprofundar muito nas leis herméticas, porque logo mais nós teremos um curso sobre isso. Eu faço parte do Templo Escola Flor de Lis, onde todas as sextas-feiras nós realizamos lives explicativas sobre tudo que há no universo. E nosso Facebook é Flor de Lis, nosso Instagram é @temploflordelis. E eu convido vocês a conhecer o nosso workshop, onde abordaremos assuntos como desobsessão, hermetismo, protestantismo, entre muitos outros. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Muito obrigada!